Continuando então com a análise de modelos e simulação, tá? Vimos anteriormente a classificação dos modelos matemáticos, linear, não linear, variante no, invariante no tempo, múltiplas entradas, única entrada e única saída, entre outras características, paramétrico e não paramétrico, tá? E agora vamos avaliar o modelo e simulação. Então, como já falado anteriormente, tá? Em vários sistemas um experimento pode ou não estar disponível, porém o modelo está. Tá? Então vamos falar da máquina de papel, do sistema solar, dos limites de operação de uma caldeira, por exemplo, tá? De uma usina ou de uma indústria. Tá? Muitas vezes eu não tenho acesso ao sistema para fazer esse experimento, para responder perguntas, mas eu tenho um modelo. Tá? Então, o modelo estando disponível, tá? Eu posso utilizar esse modelo para calcular ou decidir como o sistema irá reagir, dados alguns testes a serem feitos. Tá? E com recursos computacionais, então, um experimento ou numérico pode ser realizado. A esse experimento numérico eu chamo de simulação. Então, a simulação é a utilização de um modelo matemático para avaliar respostas de diferentes objetos ou sinais de saída desse sistema, dadas as condições de entrada conhecidas. Tá? Então a simulação ela tem baixo custo, tá? Ela não envolve elementos físicos, tá? Ela é numérica, ela é segura por esse motivo, tá? Porque não tem elementos físicos que possam resultar em danos, e ela é rápida porque ela é realizada em computador. Então, entretanto, os resultados dependem muito da qualidade do modelo. Eu tenho que ter um modelo confiável, um modelo preciso, um modelo que bem represente o sistema ao qual o modelo está representando, para que eu possa ter uma resposta confiável. Bom, mas como que eu vou então construir esses modelos, tá? Existem duas linhas. A primeira linha é a modelagem física, que busca então a partir de diferentes inúmeras ou várias equações, tá? Que trazem cada uma delas as suas propriedades. Eu tenho as subsistemas onde o comportamento é conhecido e eu posso então, dependendo da complexidade, ir ligando esses subsistemas até chegar no sistema final, vamos dizer assim. Quando esse sistema ele não pode ser construído, muitas vezes eu não tenho como construir um sistema devido à complexidade para a obtenção das equações diferenciais. Tá? Então eu posso fazer a observação do sistema de modo a identificar as suas propriedades. Exemplos disso são as leis da natureza, tá? Ou o próprio sistema solar. O sistema solar existem modelos que são utilizados para prever eclipses, para prever a aproximação de planetas, para prever translações de planetas, para prever as estações culturas, né? As estações do ano, tá? Que são utilizadas para prever a época de plantio e colheita das culturas. Tudo isso foi criado a partir de observação, tá? Não se tem uma modelagem física capaz de identificar as equações que relacionam essas, esses objetos do sistema solar. Então, dos sistemas são obtidos por observação. Tá bem, pessoal? Bom, a modelagem física aqui, como exemplo, tá, nós temos o modelo de um motor de corrente contínua aplicando torque, então ele vai aplicar torque e velocidade a uma carga mecânica acoplada através de um sistema de acoplamento, tá? E aí eu posso esquematizar o diagrama desse sistema a partir do motor, do acoplamento e da carga e obter as equações correspondentes, o modelo físico, tá? Para cada sistema. Então nós temos aqui o diagrama elétrico do motor, o diagrama mecânico da parte mecânica do motor, o diagrama mecânico do acoplamento e o diagrama mecânico da carga, tá? Isso aqui, uma vez que os parâmetros sejam conhecidos, tá? Os
parâmetros são os coeficientes das equações que vão surgir, tá? Eu consigo, a partir disso aqui, uma boa representação entre o sistema físico modelado e o sistema real. Então aqui estão as equações, tá? Que levam à construção desse sistema, tá bem, pessoal? Bom, quando não é possível fazer essa análise matemática a partir das equações individuais de cada um dos sistemas e assim fazer os acoplamentos dos sistemas, quando eu não consigo isso, eu faço uma identificação de sistemas. No caso aqui, é um exemplo de como responder essa pergunta aqui, ó. Como o suprimento de vapor é influenciado pela temperatura de uma caldeira? Então, nesse caso aqui, ó, é um trabalho bastante árduo modelar esse sistema, que seria a caldeira, seria a troca de calor da caldeira, seria as válvulas de atuação para fornecimento de vapor, seria desde a temperatura ambiente, muitas das vezes o sistema é complexo a ponto de o projetista partir para uma identificação através ou melhor, um modelo obtido a partir da identificação de sistemas, e não através das equações diferenciais. Então, o que você faz? Dá-se um degrau no suprimento de vapor da caldeira, então ele diminuiu o suprimento de vapor aqui, não sei qual que é a unidade, mas de 76 aproximadamente para 72,5, vamos dizer, e a partir disso foi observado como que foi a temperatura da caldeira. Então a temperatura da caldeira obviamente diminuiu, ela estava num patamar aqui estabilizando, tá? Oscilando, dadas as condições ambientais, provavelmente, tá? Entre outras, e a partir desse ponto ela foi diminuindo até estabelecer um novo patamar aqui, mais ou menos aqui assim, tá? Bom, por interpolação gráfica, pode-se obter através da ferramenta computacional uma equação que relaciona esses dois elementos. A entrada, então, do suprimento de vapor e a saída da temperatura. Esse é um exemplo de obtenção de um modelo. Esse aqui é um modelo matemático que representa a entrada em vapor e a saída da temperatura da caldeira, tá? Para esse ponto de operação, tá? Então, esse modelo é bom, tá? Mas aí tem que avaliar se ele vai ser bom para... Aqui o gráfico mostra que ele é bom, tá? Para essa condição, tá? Mas temos alguns problemas que surgem dentro dessa modelagem, que é a associação então desse modelo a outras condições. Por exemplo, será que ela vai ser bom também para um outro ponto de operação? Ou seja, se eu mudar de 80 para 75, será que ele vai ser bom também? Será que ele vai ser bom se eu mudar a minha suprimento de vapor de 72,5 para 60? Tá? Então ele é bom para essa condição. Eu não sei se ele é bom para outras condições. Será que ele é bom também para outras temperaturas ambientes? Será que ele é bom também para outras condições de operação da caldeira que não são essas condições? Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que os modelos obtidos através da identificação de sistemas, eles são bons para aquela condição, ou seja, para a mudança de 76 para 72,5, eu estou dizendo aqui, tá? Dadas as condições de operação, de temperatura ambiente, de fornecimento de energia, entre outras condições de operação, tá? Então tudo isso tem que ser levado em conta. Mas é uma forma possível de se levantar um modelo. Então a função de transferência não é perfeita, mas é boa o suficiente para ajustar um controlador, tá? Entre parênteses eu colocaria aqui dentro dessa condição de operação, tá, pessoal? Que seria a questão da temperatura ambiente, do degrau que eu já falei anteriormente. Bom, então temos duas formas para obter um modelo, tá? Basicamente duas formas. Eu tenho um sistema a ser estudado, uma delas é a modelagem física, a partir das equações, tá? Sejam eles modelos mecânicos ou elétricos, e a outra é a identificação de sistemas. Isso é bom que você fique bem claro para que vocês, em momento oportuno, retornemos a esse assunto. Bom, uma vez obtido o modelo aqui, ó, seja ele através da experimentação física, da modelagem física ou da identificação, como que eu sei se esse modelo ele é bom, tá?
Então, fazer um modelo não é tão difícil, tá? Difícil é eu torná-los bons e confiáveis. Então, eu preciso que um modelo seja confiável. Se esse modelo for confiável, eu consigo prever o comportamento desse sistema para dadas condições de entrada que muitas das vezes são difíceis de se executar na prática, como já vimos, pelo custo, pelo tempo que a gente vai gastar, pelo risco de vida até mesmo, tá? Então, eu consigo utilizar modelos para avaliar diferentes condições, até condições extremas de sistemas, tá? Mas como que eu vou saber se esse modelo é confiável a ponto de eu ter essas respostas e saber que elas são úteis, tá? Então, para um modelo ser útil, devemos ter confiança no resultado e nas predições, tá? Tal confiança é obtida verificando ou validando o modelo. Então, uma vez que eu tenho um modelo, eu vou verificar se esse modelo é válido ou validar esse modelo. Isso é feito aqui nessa figura, ó. Ó, a partir do degrau de suprimento de vapor, foi obtida a curva e dessa curva eu tirei o modelo através da ferramenta matemática. E eu fiz a verificação desse modelo plotando aqui essa curva, tá? Que é a resposta dessa função de transferência, essa curva destacada em preto aqui, ó. E ela mostra que o meu modelo é confiável para essa condição. Então, isso aqui seria a validação do modelo. Uma vez obtido o modelo, eu comparo a resposta física do modelo. Então, eu vou comparar a resposta do modelo para essa entrada com a saída real desse sistema. Tá? Então, a confiança no modelo é feita verificando ou validando o modelo, como eu falei anteriormente. E esse processo é feito comparando o comportamento do modelo, como eu já disse, com o sistema real, dadas as mesmas condições de entrada, e avaliando as diferenças. Tá? Uma coisa a destacar é que eles nunca vão ser iguais, tá? Como já foi mostrado na figura anterior, a resposta do modelo não consegue percorrer todos os pontos de medição que foram feitos, que são esses pontos pequenos que são colocados. Tá? Então nunca vai ser igual. Tá? Mas eu consigo observar que tem uma boa aproximação entre eles. Bom, esse modelo aqui, quando eu estou verificando ele vai ter um domínio de validade. Tá? Então certos modelos aqui são válidos apenas para aproximações quantitativas. Tá? Modelos verbais, ou seja, eu não tenho uma função numérica associada. Subindo o preço do petróleo, o preço do gás natural também vai crescer um pouco. Seria um exemplo de uma aproximação qualitativa e não quantitativa. Modelos podem ser válidos para predições também quantitativas, tá? Como nós já vimos no exemplo anterior, eu vou destacar melhor. Um certo modelo para ser válido para algumas faixas de parâmetros, enquanto outros podem ser válidos para uma faixa maior. Então, o modelo do pêndulo que eu já falei, nós falaremos mais adiante na disciplina, ele é válido para pequenas faixas de ângulos, dadas as linearizações que são feitas para se chegar nesse modelo. Então, se eu analisar um pêndulo para um ângulo maior do que o que foi definido na modelagem, ele vai apresentar respostas que são equivocadas ou errôneas, tá, com relação ao sistema físico, porque ele não foi projetado para operar fora da faixa de validade, o domínio de validade dele. Nesse exemplo aqui também eu posso destacar isso, ó, que esse modelo ele apresenta um domínio de validade. Qual que é o domínio de validade? É o suprimento de vapor entre 70 e 80, vamos dizer, é a quantidade de suprimento de vapor, tá? E as condições ambientais, tá? Então, dentro dessa condição de entrada, tá, do suprimento de vapor e das condições ambientais dessa caldeira, tá? A temperatura ambiente, a umidade do ar no sistema, onde o sistema está inserido, o que mais é a condição de vento, tá? Isso tudo influencia na troca de calor da caldeira, tá? Então, dentro das condições ambientais e dentro dessa faixa de operação aqui, esse meu modelo ele tem a minha meu domínio de validade, tá, pessoal? Então, sempre importante a gente saber essas características
para após isso, então, fazer as análises, predições, controle, entre outras coisas associadas aos modelos. Bom, todos os modelos construídos, tá? Bem construídos, tá? Eles só são válidos para um domínio de validade limitado, tá? Então, a própria lei de Newton, aqui ela relaciona os sistemas mecânicos, tá? Rotacionais e translacionais, pela primeira, segunda, terceira lei de Newton, só que elas têm domínio de validade, tá? Então, embora elas sejam válidas para uma grande faixa, suficiente para todas as operações que a gente utiliza, mas ela deixa de ser válida próxima à velocidade da luz, tá? Então, essa aqui seria a faixa de domínio de validade para a própria lei de Newton. Tá? Então pode ser perigoso usar um modelo fora da área para a qual ele foi validado, tá? E modelos e simulações nunca podem substituir o experimento e observações, porém são fundamentais nos dias de hoje, envolvendo tempo e dinheiro. Bom, finalizando então, algumas considerações adicionais, tá? Então, um modelo somente captura algumas características do sistema, tá? Por exemplo, tem bons modelos na análise da resistência de um resistor, por exemplo. Eu tenho um bom modelo que relaciona a corrente com a tensão de um resistor, tá? Então, esse modelo ele captura as informações basicamente de resistência, corrente e tensão, tá? Só que considerando uma pequena faixa de variação de temperatura. Quando se envolve uma ampla variação na temperatura onde se encontra a resistência, nesse caso, essa temperatura passa a influenciar, tá? Na resistência também. Então, se eu considerar definidas essas condições ambientais de temperatura, tá, dentro de uma janela específica, eu tenho um modelo bom, tá, para a relação tensão-corrente e resistência. E assim eu posso deixar à parte, tá, como separado, tá, como ter pouca influência a questão da temperatura, tá. Nesse caso, eu estou considerando o sistema ideal, tá? Mas eu sei que para diferentes faixas, tá, de variação de temperatura, eu teria essa influência, tá? Mas que dentro da faixa específica de operação dessa resistência, desse elemento, dentro de uma faixa conhecida de temperatura, eu tenho certeza que esse meu modelo é válido. Tá? Só que eu não posso sair dessa faixa porque daí eu tenho que considerar as variações térmicas associadas. Modelos muito abrangentes não são uma boa ideia, tá? Então, por exemplo, se eu considerar a resistência de um elemento, tá? De um resistor, tá? Dentro de uma faixa de temperatura, ela é uma equação muito simples, é a segunda lei de Ohm. Só que se eu considerar um modelo muito abrangente, eu quero considerar essa variação desse resistor para uma temperatura de operação de 0 a 100 graus. Então eu vou ter que considerar nesse modelo matemático a associação, a variação térmica, tá? Então eu vou ter mais uma entrada que a temperatura. E daí eu vou tornar mais complexa a minha análise. Imaginem a análise de um circuito elétrico onde a resistência é função da temperatura. A minha resistência não vai mais ser constante, vai ser função da temperatura. Então eu vou agregar dificuldade, né, na análise do meu sistema, tá? Que deixa de ser uma boa ideia, tá? Então é melhor definir uma região de operação onde a resistência é considerada ideal e constante, e não fugir, não extrapolar desse limite de operação, tá? Tendo a vantagem de ter um sistema mais simples, por outro lado, sujeito a pequenos erros associados à variação térmica, mas que são erros aceitáveis. Então, modelos muito abrangentes não são uma boa ideia, tá? Devido a serem complexos e difíceis de trabalhar, inconveniente e lentos do ponto de vista de simulação e manipulação. Então, quanto mais simples um modelo, em resumo, no final das contas aqui, ó,
quanto mais simples o modelo, melhor, tá? Desde que ele seja represente adequadamente o comportamento do sistema em questão, tá? O quanto mais simples, ele é melhor. Aqui como exemplo eu mostro a primeira geração então do controle de um disco rígido, tá? Então o controle de um disco rígido leva em conta a movimentação do disco, tá? A rotação do disco e a capacidade de leitura da haste, tá? Dos cabeçotes de leitura do disco, tá? Só um minuto. Tá. O modelo matemático é um modelo bastante simples, é um modelo a partir da segunda lei de Newton para sistemas rotacionais, relaciona a inércia da haste com a posição da haste e com a posição, a força associada, tá? Então, em resumo, pessoal, para uma velocidade de operação aqui abaixo de 1 kHz, tá? Ele tem uma região linear, tá? Então eu tenho uma curva aqui, ó, linear que resulta em um modelo linear que é é, um modelo necessário para um sistema de controle clássico, vamos dizer, a partir de função de transferência. Então eu tenho uma facilidade no controle desse sistema, tendo em vista que ele tem essas características lineares aqui, tá? Resultando em uma equação linear também. Quando se deseja operar esse sistema em uma velocidade maior de 1 kHz, tá? As influências aqui, ó, do cabeçote de leitura, tá? Dada a velocidade de leitura maior, começam a aparecer oscilações de torção na ponta do cabeçote, oscilações também o gimbal seria o yaw seria a orientação no plano X, tá? E aparecem três torções aqui, tá? De oscilação de torção, de pitch e de yaw nessa cabeçota de leitura, que vão ser influentes, tá? Na posição dessa cabeçota de leitura. E quanto maior a frequência de operação, a velocidade associada a essa operação, tá? Maior vai ser essa vibração. E essa vibração, ela vai dificultar o controle dessa cabeçota de leitura. Então vai requerer um modelo mais preciso, tá? E um controle mais preciso que contemple essas oscilações. Então, dependendo aqui que eu quero mostrar para vocês, a segunda geração, então, para obter maior desempenho, tá? Ela necessita, então, de um modelo mais preciso, onde são consideradas a fricção, a saturação, a esterese, tá? E essas oscilações aqui na cabeçota de leitura, elas têm que ser consideradas para que o sistema seja devidamente controlado. E isso representam termos que são inseridos no modelo. Tá bem, pessoal? Então aqui está a bibliografia. Então nós temos os livros texto, Ogata, Dorff. Esses livros aqui associados às definições que são colocadas nessa parte inicial do conteúdo, relacionando os tipos diferentes, né, as classificações dos modelos matemáticos.